Bom dia, senhores pais, caros alunos. Prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa aula à distância e que é de suma importância para não parar o nosso aprendizado, para que o aprendizado seja contínuo. E nesse processo de aprendizado nosso, que nós estamos começando hoje, no nosso objeto de conhecimento, já iniciamos assim a questão da Revolução Francesa em História. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer todos os passos saindo da Inglaterra e indo para a França, todos os passos da Revolução Francesa. Desde a pré-revolução, o que leva à Revolução em si e o período napoleônico, que é nosso terceiro momento nesse processo de aprendizado sobre a Revolução Francesa. Muito bem. Quando nós falamos assim de pré-revolução francesa ou pré-revolução, nós queremos trazer presente o que causou, o que vai levar a essa Revolução Francesa. Como eu mostro aí no esqueminha para vocês, nesse esquema que eu trago presente aí, vocês vão perceber que a situação que vai levar o acontecimento revolucionário é justamente o que está vivenciando a sociedade francesa naquela época. Primeiro, o antigo regime, como nós podemos perceber aí. O antigo regime. O que é o antigo regime? Aquele sistema político em que todo o poder está nas mãos do rei, a chamada monarquia absolutista, todo o poder nas mãos do rei. O poder é centralizado e somente o rei tem poder executivo, legislativo e judiciário. O rei tem o poder da execução de tudo o que faz, ele cria as leis e ele julga. E condena, é claro, e condena principalmente aqueles que são contrários a ele, aqueles que são contrários à forma que ele governa. Então, nós temos ali também toda essa questão do trabalho, o trabalho realizado principalmente pelo terceiro estado, lembrando que nós vivenciamos, como nós estamos vendo ali, a sociedade francesa vivencia essa sociedade estamental, é uma sociedade estamental, onde tem primeiro a presença do rei, primeiro estado, segundo estado, clero e monarquia e nobreza, e por fim o terceiro estado, os trabalhadores, que são os trabalhadores rurais, os camponeses, os trabalhadores da cidade, né, a burguesia, o comerciante, o artesão, todos esses fazem parte desse grupo de trabalhadores. E é um tipo de trabalho que não é digno. Por quê? Porque esse terceiro estado, que compõe cerca de 96% da população francesa na época, terceiro estado, só eles pagam impostos. Primeiro estado, o clero, não paga imposto, pelo contrário, cobra e recebe. O segundo estado, nobreza, também, dono de terra, né, também recebe, não paga impostos. Então, toda a carga tributária, e cada vez mais, está em cima do trabalhador. Então, o trabalho não é digno. Existem privilégios para poucos, esse 4% da população francesa. A população francesa ali, assim, ó, tem em torno de 30 milhões, é a maior população da Europa na época, em torno de 30 milhões de habitantes naquela época, e, no entanto, a sua grande maioria passa fome, passa necessidades. Então, poucos com privilégio, nobreza e clero. A questão do mercantilismo, né, o rei que domina toda a ação comercial, ele que domina, ele que dita as regras, né? E, enfim, é isso que nós falamos, essa sociedade estamental, né? E dentro dessa sociedade estamental, como vocês podem ver, não existe uma mobilidade estamental. Pelo contrário, quem nasce no terceiro estado, morre no terceiro estado, quem nasce no segundo, morre no segundo, e assim por diante. Certo? Então, não existe uma mobilidade estamental. Bom,
Como vocês podem perceber, os franceses, a França, ela é governada pela dinastia dos Bourbons. Né? Ela é governada pelos Bourbons. Luís XV, que reinou de 1714 a 1774, 60 anos de governo, de rei, de monarquia, ele é um dos que mais ajuda a afundar a França. Ele afunda a França, na verdade. Um dos que mais contribuem para que a França possa afundar. De que forma? Ele tira de Paris a sede do reino e vem para Versalhes. Em Versalhes ele constrói aquele imenso castelo, luxuosíssimo, longe dos olhos de Paris, das críticas de Paris, e, no entanto, vivendo e vivenciando cada vez mais no luxo. Depois, o seu sucessor, Luís XVI, que é um garoto que não está preparado de forma alguma, um jovem despreparado, totalmente despreparado, que se casa com Maria Antonieta, que também é uma jovem que só conhece luxo, uma austríaca, é uma aliança entre França e Áustria, para evitar o ciclo de guerras que existia entre esses dois países, é uma aliança entre eles, né? Então, Luís XVI, ele não está preparado, ele não sabe lidar com a crise é uma crise econômica, e ele faz aumentar essa crise econômica, principalmente Maria Antonieta, que depois é até apelidada por Senhora Déficit, né? Déficit quer dizer, ela gasta demais nos seus arranjos mirabolantes de seus cabelos, das suas joias extravagantes e suas roupas esvoaçantes que ela também usa, né? Então são critérios são situações que vai levando e minando cada vez mais a economia francesa, minando cada vez mais o povo francês. Sem deixar de levar em conta a situação econômica, a questão da agricultura no país passa por uma crise muito grande. Secas, enchentes, nevascas intensas, período de frio intenso, que faz com que a produção agrícola da França seja diminuída fortemente. Para uma população que vivia e que se alimentava, tinha como base o trigo, a farinha de trigo, que comia pão, o pão era a base alimentar, às vezes também fazia o mingau desse mesmo trigo, fazia um mingau, um certo ensopado. O preço do pão chegar a custar cerca de um salário do mês do trabalhador. É como se nós falássemos hoje assim que o pão, um pão desse tamanho assim mais ou menos, um pão custasse em torno de R$1.000. Seria como se nós falássemos hoje assim. Então, um mês de salário do trabalhador para comprar um pão, para aquele povo pobre que já pagava altíssimos impostos, é um perigo muito grande. Então, veja só, diante dessa situação do Estado francês estar falido, dos gastos de Maria Antonieta, Luís XVI não pensa duas vezes e faz o seguinte, nós temos que lembrar que estava em constante guerra com a Inglaterra, sempre perdendo, nunca ganhou uma guerra da Inglaterra. E aí o que ela faz? As 13 colônias, que são hoje os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, está lutando por independência. O que Luís XVI faz? Apoia as 13 colônias, hoje Estados Unidos, na guerra contra a Inglaterra, para que a Inglaterra para que os Estados Unidos possa conseguir a independência, e tem gastos altíssimos. É outra situação que vai levar o Estado francês à falência. Gastos altíssimos e sem nenhum tipo de retorno. É uma forma de minar, que Luís XVI vai ter, de minar a economia da Inglaterra. Mas
Essas guerras faz com que o Estado francês vá diminuindo cada vez mais, né? Nessa situação, o governo francês, então, contrata, se sente na obrigação de contratar um ministro da Fazenda, digamos assim, um ministro das Finanças, e Necker é o principal. E aconselhado por Necker, ele, então, convoca os Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? São uma espécie de deputados que são eleitos pelo voto dos 3 estados. O segundo estado elege 300 deputados, o primeiro estado mais 300, e o terceiro estado, que é a grande maioria da população, elege 600. Essa convocação é para tentar fazer com que resolva o problema financeiro do Estado francês. Mas, para resolver, Luís XVI quis que o primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, pagassem impostos. Como eles não quiseram pagar impostos, essa convocação dos Estados Gerais é justamente para fazer aumentar os impostos sobre o terceiro estado, coisa que o terceiro estado não vai aceitar, não vai permitir. Então, o que vai acontecer? Quando é convocado os Estados Gerais, o terceiro estado pede o voto por cabeça. Como era esse voto antes desse pedido de voto por cabeça? Claro que nós temos que lembrar que tem cerca de 170 anos que os Estados Gerais não são convocados, que não é convocada essa Assembleia dos Estados Gerais. Então, o que acontece? O terceiro estado, o primeiro estado e o segundo estado, valeria um voto cada um. O terceiro estado, apenas um voto. Se permanecesse dessa forma, valendo o voto por estado, os 2 primeiros estados, primeiro e segundo estado, sairia na vantagem, fazendo com que o terceiro estado ficasse no prejuízo e mantivesse as coisas do jeito que eram. Então, na convocação e o terceiro estado não aceitando isso, querendo o voto por cabeça, Luís XVI fala que não, e que vai ser voto por estado, sendo 2 votos do primeiro e segundo estado e 1 voto do terceiro estado. Eles retiram, então, e vão lá para a Pela. Pela, o que é a Pela? É uma quadra de tênis, é uma espécie de jogo que acontecia lá na França. E na Pela, eles fazem o juramento de que só retorna se acontecesse, se voltassem ou se tivesse o voto por cabeça. Ou até mesmo conseguisse fazer com que acontecesse uma Constituição. Era dessa forma que eles voltavam. Assim cria essa Assembleia Nacional, né, a Assembleia Nacional que vai fazer com que surja a Constituição, a Constituinte, né? E, no entanto, essa Constituinte vai minar ou diminuir o poder do rei. Ali, então, inicia praticamente, digamos assim, vai iniciar a Revolução Francesa, que é assunto da nossa próxima aula, já a Revolução Francesa em si. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre a Revolução Francesa e que é de suma importância no nosso dia a dia. Qualquer dúvida, estou no privado. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença nesta aula.